Oi, pessoal. Bom, essa semana que se passou, o dia 2 de abril, foi o Dia Mundial do Autismo. Então, nas próximas semanas, e nesse mês, na verdade, que é o mês azul, o mês de abril, é o mês em que a gente fala sobre autismo. Então, eu vou estar fazendo uma série de vídeos aí sobre esse tema, sobre educação especial, sobre por que é importante os pais descobrirem se o filho tem um autismo e descobrirem isso precocemente e buscar o tratamento correto, sobre escolas de educação especial, sobre o ensino na escola comum também, sobre sala de recursos, sobre aba e é isso. Bom, hoje aqui, diante dessa data tão importante, eu como professora de educação especial não poderia deixar de mencionar. Eu quero falar sobre o Dia Mundial do Autismo e a importância do diagnóstico precoce. Bom, na escola pública onde eu trabalho, aqui no interior do Amazonas, nós nos deparamos com muitos casos em que o diagnóstico ele é tardio. Já alunos com mais de 10 anos de idade, o que dificulta ainda mais a aprendizagem desse aluno, fazendo com que a alfabetização dele seja também tardia, ou às vezes até mesmo ele não alcance aquilo que seria esperado para a idade dele. Bom, a gente sabe que sim, o autismo ele influencia na alfabetização desses alunos, porque como eles têm dificuldade de socialização, de comunicação, de interação com outras pessoas, logo é afetada a escrita deles, bem como a linguagem. E a gente também ainda tem aqueles autistas que, além deles não saberem interagir com o outro direito, ou tenham dificuldades em interagir com o outro, eles também vão ter dificuldades na alfabetização, dificuldades na escrita, o que pode ir se arrastando ao longo dos anos. Por isso que o diagnóstico precoce é importante. Mas, para isso, é preciso o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, a pessoa que cuida dessa criança saiba detectar alguns sinais, como que ela pode saber ou desconfiar se o seu filho, seu neto, seu sobrinho tem o autismo. Bom, a gente sabe que o autismo hoje ele está associado a causas genéticas, principalmente ligado ao cromossomo masculino paterno. E a gente sabe que há uma taxa de incidência sim em famílias que já tenham aí algum familiar que já tenha ou algum tipo de deficiência ou mesmo o próprio autismo. Bom, então, para você descobrir se a sua criança tem autismo, convive com autismo, você tem que prestar atenção em alguns sinais. Por exemplo, quando o bebê está aprendendo a andar, por exemplo, o bebê autista ele não tem medo de coisas em altura. E por mais que você fale para ele, olha, você vai cair, e sinalize para ele o quanto é perigoso, diferente de outra criança que não tem autismo, ele não consegue diferenciar isso. Parece assim que ele sobe nas coisas, sobe em cadeira, sobe em mesa e em objetos, como se o medo não existisse para eles. Então é algo que você já deve prestar atenção. Outro sinal muito relevante que a gente ouve os pais falarem é que quando você pronuncia o primeiro nome da criança, a criança ela nunca atende na primeira vez. E parece assim que eles não estão prestando atenção quando chamam o nome como se eles não tivessem ali naquele ambiente. Então aí a mãe, o pai vai chamar várias vezes e eles não vão ouvir, não vão atender. Então essa é uma das principais características também da criança, do bebê autista. Outra característica bem importante notar é quando essa criança tem uma comunicação muito restrita, quando ele não fala. E geralmente, se ele
quer beber água ou quer ir ao banheiro, ele apenas puxa a sua mão e te leva até esse local, te leva até a geladeira, te leva até perto do copo, sinalizando que ele quer aquilo. Então, geralmente, ele não expressa uma frase completa, como mamãe, eu quero beber água. Então, aí já é um sinal também, já desse bebê aí de 2, 3 anos, dessa criança. E também outro muito relevante, conforme a criança vai crescendo já com 6, 7, 10, 11 anos, é importante notar que uma das coisas que mais vai chamar a atenção é a questão da alfabetização, que essa criança vai ter uma alfabetização escrita tardia. Geralmente todos os alunos vão estar já avançados da sala, da turma dela, e ela não. É como se ela ficasse para trás, como se ela não seguisse o padrão das outras crianças. Então isso é até natural. Só que isso poderia ser sanado se os pais descobrissem bem antes, bem quando bebê, que essa criança já era autista, sabe? Mas a gente sabe que no Brasil há uma incidência muito grande de pais que não descobrem o autismo precoce. Então, geralmente, ali começa já na fase da escola, ali nos primeiros anos iniciais, mas às vezes ocorre também o diagnóstico tardio já, quando já são adolescentes, já com 13, 14 anos. Então, também é comum no ensino fundamental 2. E aí, outro aspecto também que eu chamo a atenção já nessa fase para os 10, 11 anos, é quando esse aluno, essa criança ou esse filho, essa filha, ele tem uma linguagem infantizada, com 13, 14 anos, 11 anos, já numa idade em que já seria para ele já ter uma maturidade linguística maior. Então, isso é importante notar. E outra característica muito comum também é a hiperatividade. Muitas vezes o professor na escola reclama que é aquele aluno que é indisciplinado, aquele aluno que chama o outro para conversar, para bagunçar. Então, geralmente, é aquele aluno rotulado como o bagunceiro da sala, da turma. Então, como ele não sabe interagir bem com o outro e ele não compreende muito bem as expressões da professora ou do professor e das outras pessoas, ele não sabe os limites e as regras que ele deve seguir, como as demais crianças. Então, é importante sempre a gente estar lembrando as regras sociais todos os dias e impondo os limites bem claros para eles. Não tem meios rodeios com eles, tem que ser bem claro, porque senão eles não conseguem compreender. Como eles não conseguem também compreender tanto como qualquer outra pessoa metáforas, se você for contar uma história, uma narrativa que tenha metáforas, uma fábula, algo por trás ali que é implícito, eles não conseguem também compreender essa linguagem. Por isso que é necessário o professor não usar de ironia ou de metáforas para se referir a eles. É necessário ser claro mesmo, coerente e direto e reto mesmo na linguagem com eles. Então, talvez assim você consiga até surtir mais efeitos nas coisas que você solicita a esse aluno, nas coisas que você pede. E sempre não tratar ele com muita bajulação, com muita diferença dos demais, porque eles também sentem, mas isso não quer dizer que ele não compreenda. Que se você pedir para ele ficar em silêncio, você como professor, ou você como pai, ou como mãe, ou como avó, se você pedir para ele arrumar os brinquedos, ou ir dormir, ou fazer tal exercício, ou ir agora se alimentar nessa hora, isso não significa que ele não vai entender. Então, para o autista, é necessário muito estabelecer uma rotina, porque senão fica muito difícil depois, com o tempo, conforme ele vai crescendo e se tornando adolescente, fica muito difícil de ele compreender essas regras sociais. Então, a gente vai ver, por exemplo, na escola, nos primeiros, segundo, terceiro aninho, que esses alunos, eles não ficam, por exemplo, nas filas de forma adequada como os demais alunos, que realmente parece que eles não conseguem compreender as regras sociais. Então, isso é muito observado. E também eles não conseguem entender o ensino tradicional, é muito difícil deles entenderem. Tanto é que eles não conseguem se concentrar tanto assim em sala de aula. Muitas vezes ele vai querer sair da sala, andar pela escola. E muitas vezes esse aluno ele não vai se adequar àquele padrão.
Nós temos aí pelo menos o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível de autismo. Bom, e tem o autismo severo também. E tem outros tipos de autismo que eu vou especificar mais em outro vídeo. Bom, esse autismo nível 3, a gente deve prestar bastante atenção, porque é um nível de autismo que aquele aluno ele depende de você 7 dias durante a semana, durante os 7 dias da semana. Então, ele necessita de um cuidador ali, ele é totalmente dependente dos pais, do cuidador, ele não pode ficar sozinho. Às vezes essa criança vai ser até perigosa para si mesmo, porque pode ocorrer automutilação, pode ocorrer a agressão física, tanto nela mesma como em outros colegas. Então, ele vai ter uma comunicação bem estrita e vai também ter uma grande dificuldade, uma profunda dificuldade de socialização. Então, esse é um dos grandes desafios do professor ao receber um aluno como esse na escola. Como que ele vai dar essa atenção? Por isso aí entram em cena os profissionais de apoio escolar. Mas, no caso, as necessidades, na verdade, elas são bem maiores do que só um profissional de apoio escolar na escola pública. Mas a gente vai tratar disso em outro vídeo. Bom, só para dar esses esclarecimentos iniciais, falando sobre a importância da sociedade conhecer o autismo e saber como lidar com ele, porque o grande desafio vai ser os pais fazerem esse diagnóstico precoce e ir atrás de informação, de pais que tenham experiências semelhantes, estar em grupos em que em que o autismo é debatido. Conversar com pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, neurologistas infantis, especialistas em autismo e buscar informação onde que for, na internet, onde que for, porque é necessário a sociedade conhecer o autismo e saber lidar com ele, porque cada vez mais a gente está tendo casos. Estima-se que cerca de a cada 36 crianças, uma vai ser autista no Brasil. Então, é um índice muito alto que a gente tem que correr atrás e desse conhecimento e saber como agir caso isso ocorra com alguma de nossas crianças. Então, é isso. Até o próximo vídeo aí, eu aguardo vocês.